Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família e esteja sobre todos nós, porque dela todos somos carentes. O Evangelho eficaz, poder para regenerar ou religião para adaptar. Seja bem-vindo ao canal onde nos preocupamos com a pregação do Evangelho eficaz. Eu sou o pastor Eliseu Lucas, da Igreja Batista Primeira em Cabo Verde, Minas Gerais. Nós nos alegramos com a sua presença aqui conosco, nos acompanhando. Temos, às quartas-feiras, falado sobre o Evangelho eficaz. E aos domingos, agora, estamos falando sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Estamos falando sobre a volta de Jesus e vamos, em poucos dias, falar sobre o milênio, aquilo onde há discordância, concordância entre os cristãos evangélicos que têm a Bíblia como a palavra autoritativa de Deus, a palavra de autoridade final, a Bíblia Sagrada e a Bíblia revelação da vontade de Deus a nós, infalível palavra de Deus. Para esses, nós estamos analisando as concordâncias e as divergências sobre a volta de Jesus e as últimas coisas. E vamos continuar hoje pensando nesse evangelho eficaz. O evangelho eficaz, ele tem poder para regenerar ou é apenas uma religião para se adaptar? Terá mesmo o Evangelho poder para transformar vidas? Conforme segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17, afirma: aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Terá o Evangelho poder para isso? Em Efésios 2, de 4 a 6, fala que pelo Evangelho, Cristo nos libertou da morte eterna. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos libertou porque ele nos vivificou, nos deu uma nova vida. Pela graça de Deus, Deus operou isso em nós, através do seu Filho, Cristo Jesus. O Evangelho tem poder realmente para isso? É isso que está escrito em Efésios 2, 4 a 6. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 e 7, Jesus diz a Nicodemos, um excelente religioso, que era necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Tem o Evangelho poder para isso? Para a regeneração, novo nascimento? Em Colossenses 2, 13 também fala dessa vivificação, dessa regeneração que o Evangelho opera em nós, em Cristo Jesus. A mensagem da regeneração, a boa nova da graça redentora de Deus é o Evangelho. O apóstolo Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16. Terá mesmo o Evangelho poder também para transportar os que creem nele, em Jesus, transportar esses que creem das trevas para o reino de luz, conforme está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, terá o Evangelho poder para isso? Bom, para responder a essas perguntas, vamos voltar ao princípio. O Evangelho é a boa nova da revelação de Deus à humanidade perdida e condenada nas trevas do pecado. Ou ele é isso, ou o Evangelho é uma religião criada pela humanidade.
E como tal, como religião criada pelo próprio homem, o ser humano, deve se adaptar às demandas dessa humanidade em cada época, em cada cultura, em todo o tempo, em todos os lugares. Seria isso o Evangelho? A Bíblia começa a sua narrativa da revelação de Deus em Gênesis 1, versículo 1, afirmando no princípio. Então, voltando ao princípio, a Bíblia começa a sua narrativa da revelação de Deus, revelação do seu plano de redenção. Começa falando no princípio, Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, Deus. O princípio de tudo nos mostra Deus. E toda a Bíblia continua falando dessa revelação. Um Deus todo-poderoso em sua ação de buscar a humanidade perdida para restaurá-la. É o Deus que busca um relacionamento de vida. O evangelista João começa seu evangelho da vida eterna, Zoé, a vida com a qualidade da vida de Deus. Ele começa também falando no princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, apresentando Jesus como a encarnação do Verbo e o eterno Deus, aquele Deus lá de Gênesis 1:1, no princípio era Deus. João começa o seu evangelho dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele apresenta então Jesus como a encarnação do Verbo e o eterno Deus que estava no princípio de todas as coisas e que por uma razão incompreensível que só o amor pode explicar, conforme está em João capítulo 3, 16, considerado o coração da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, o evangelista da vida eterna, apresenta Jesus como o Verbo, o Deus eterno que se encarnou para nos trazer vida eterna. Veio nos trazer salvação, buscando um relacionamento de vida, ao transformar em filhos de Deus todos aqueles que nele crescem. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus. E também veio para que nos desse vida e vida em abundância. João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É a vida com a qualidade da vida de Deus. A questão, então, é a seguinte: como recebemos o Evangelho? Muitos judeus, voltando lá no princípio, revelação de Deus, primeiro versículo da Bíblia, Deus se revelando, a Bíblia é o registro da revelação do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se revelando à humanidade, apresentando o seu plano de redenção, estendendo a sua mão de graça e de misericórdia. Mas, com o passar do tempo, os judeus transformaram toda a riqueza dessa revelação de Deus e sua busca por relacionamento de vida numa boa, porém complicada religião. Em Mateus 15, de 7 a 9, Jesus vai falar exatamente isso para os judeus, os fariseus, aqueles mais ferrenhos no cumprimento da religião judaica. Então, eles transformaram numa religião complicada aquilo que Deus apresentou,
a sua busca de relacionamento, o seu plano de redenção. E transformaram numa religião que nada podia garantir quanto à vida eterna. Nada. Assim, hoje também, muitos cristãos, da mesma forma, transformam o evangelho numa mera boa religião, dentre muitas. Uma boa religião, que tem que ser adaptada às demandas da sociedade, aos anseios da humanidade, à cultura. Tem que ser, enfim, um meio de amenizar a culpa do pecado na consciência humana. A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3:23, e carecem da graça, da glória de Deus. Todos pecaram. E a Bíblia apresenta, então, Deus de mãos estendidas, procurando o ser humano para um relacionamento de vida, para regenerá-lo. Mas a religião procura, já que ela não tem poder para regenerar, ela procura adaptar suas verdades aos anseios das sociedades, da humanidade. Ela adapta, faz uma adaptação, não regeneração. E ela ameniza a consciência do pecado, mas não resolve o problema da culpa, da condenação do pecado. Só Jesus, com seu sacrifício de amor, esse amor inexplicável, ali na cruz, pode nos resgatar, pode nos justificar, pode nos conceder a salvação. A religião não. Nessa adaptação, ela acaba mudando a realidade do pecado, dizendo que o pecado não é pecado, para que possa amenizar a consciência humana. E então as pessoas têm a consciência amenizada, mas não resolvem a principal questão da sua vida, da sua alma. Todos nós, seres humanos, precisamos do perdão dos nossos pecados e sermos livres da condenação do pecado e transportados da vida de morte espiritual, da vida de trevas, para a luz, a gloriosa luz do reino de Deus em Cristo Jesus, como disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, 9. Jesus veio para nos dar essa vida eterna, nos regenerar. O Evangelho de Cristo é o poder para a regeneração, salvação, transformação de vida. Mas na religião não há salvação, não há esperança, não há regeneração. É por isso que muitos estão hoje fazendo adaptações, pegando a Bíblia e querendo adaptar a Bíblia aos anseios, às demandas da humanidade, da cultura, da sociedade. Mas o Evangelho, só o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação, para a regeneração, para a transformação de todo aquele que crê. Qual Evangelho você recebeu em sua vida? Em qual Evangelho você creu? O Evangelho transformado em mera religião ou o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Obrigado pela sua atenção, por ter estado aqui conosco e até o próximo encontro. Que Deus nos abençoe. Amém.